Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Hoje, 18 de junho de 2020, dia um tanto quanto movimentado nesse país. E hoje eu recebo um grande amigo aqui, Renan Matheus, cientista social. E aí, Renan, só guardar aqui sua. Abner, Opa, e aí? boa noite, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo legal, né? Estou ouvindo legal, estou lhe vendo legal digamos que o dia de hoje é um dia diferente, né? É, cara, engraçado, assim, foi até uma coincidência ter marcado pra eu falar com você logo hoje, né? É, cara, e você sabe que assim, ontem, o dia de ontem, né, foi um dia de muito tédio para mim. Eu fiquei num tédio assim imenso em casa, Vou tanto que mandar hoje uma eu boa noite resolvi. aqui pra, uma noite pra Jamília aqui, que tá Boa noite, acompanhando. Jamile, boa noite quem estiver entrando. É, e o dia de ontem eu tava assim num tédio gigantesco mesmo, né? Tanto que hoje eu digo, eu vou sair de casa nessa quinta-feira, assim, vou sair ao longo do dia, andar pelo bairro, né, tal e tudo mais. Fui na casa de um colega meu pegar uma planta para plantar aqui em casa, que eu agora estou dando uma de botânico, tal, estou cultivando plantas aqui também. Isso chega pra todo mundo. É, exatamente. E de maneira que ontem eu estava pensando naquele dia que a gente foi comer alguma coisa que eu não lembro o que foi lá no Mirasolante. Geralmente a gente come pastel ou come pizza lá, né? Isso. E naquele dia da véspera da fakeada, né? Ou facada, como alguns Uhum. queiram, né? É que a gente disse um pro outro, vai acontecer tanta coisa, né? Daqui para lá, né? Tal, enfim. E ontem, especificamente, eu estava assim tão entediado que eu não tinha o que fazer e resolvi me sentar para assistir o Jornal Nacional, né? E assim, o Jornal Nacional, ele cada dia que passa tá virando meio programa do Datena, assim, né? Tipo, É. tá ficando assim, o nível de ódio da Globo, ela tá saindo do comum, assim, né? Eles estão assim iguais cachorros ferozes mesmo, assim, ao ponto de atacar, né? E há uns 15 dias atrás, eu vivi para ver o decano do STF usar o termo milícias bolsonaristas, né? Eu Uhum. vivi para ver isso, né? Quer dizer, esse presidente é um cara tão complicado ao ponto de que o ministro do STF, o decano do STF, que é conhecido como um dos caras mais discretos que esse país já teve, né? Você fala do cara que é o mais velho da casa, né? Então, Uhum. o cara tava o cara usou esse termo, né? Então, há uns 15 dias atrás eu disse, meu irmão, a situação do Brasil tá foda, porque Opa, uma travada aqui. me ouvindo agora? Acho que voltou. Pronto, Voltou, né? agora retomou. Voltou. Não, então, como eu estava dizendo, aí ontem a Globo postou um vídeo de Alexandre de Moraes, né, que é ex-advogado do PCC e atual ministro do STF, e secretário de Segurança de São Paulo também, né, diga-se de passagem. E ontem, pela primeira vez na minha vida, eu vi um ministro do STF assim, virado no giraia. Sabe assim, o cara Sim. estava virado no giraia ontem, dizendo que estava com muita raiva do que estava acontecendo, de muita coisa, daquela situação da ameaça que tiveram os ministros, não sei o que e tal.
E ontem eu fui dormir com esse negócio na cabeça desse caralho, velho. A situação tá tão foda que até a parte do Supremo com tudo tá começando a cair, né? Aquela Uhum. fala lá do... E Julgar. aí, e aí eu dormi com a televisão ligada essa noite e acordei, assim, geralmente eu demoro a acordar, mas quando eu escutei Queiroz preso, eu confesso pra você que eu não acreditei na situação. Aí, tipo, levantei, fui lavar o rosto, sentar na cama e olhar pra televisão e atestar que isso era verdade e que a verdade era verdadeira. Então, foi um dia muito atípico, né, tal. É. E aí, quando eu estou voltando para casa hoje, eu me dou conta de que o senhor Abraham Weintraub, sei lá qual é o nome desse Não cara, sei se pronunciar aquilo. Não deu pra aprender, não. é, também não é necessário mais, né? Assim, acho que para a história É, não vai ser tão necessário, né? Para a história, quando a gente começar a pesquisar quem ampliou os IFs, a gente vai lá para Paulo Renato, né, tal, Dom Pedro II, enfim, né, a gente vai para é. essa turma aí, porque talvez essa turma tenha ampliado os IFs, eu não sei exatamente quem ampliou, a gente vai pesquisar isso aí. E aí foi isso, né, quer dizer, quando eu me dou conta que esse cara caiu, eu disse, meu irmão, que quinta-feira maluca, né? Que quinta-feira... E o engraçado é que o supermercado Atacadão, né, o supermercado Atacadão, aquele supermercado que acredito eu que em Natal tenha um na BR-101 e outro na Zona Norte. A quinta-feira lá eles batizaram de quinta-feira maluca, né? Tal que eles fazem umas promoções lá no hortifruti, né? Tal na parte das frutas e das verduras. Então eles têm a quinta-feira maluca, né? E a quinta-feira de hoje foi maluca, né? Então, E hoje eu tava até vendo que eu tava vendo o Twitter e a Haddad postou assim perguntando qual é o santo de hoje, né? Qual é o santo do dia de hoje. E aí eu fiquei curioso, fui até atrás e eu infelizmente não anotei o nome aqui, mas eu acho que o nome é Gregório. Eu não vou lembrar agora o nome. Ele não é um santo muito conhecido, mas assim, foi um apóstolo italiano que dedicou boa parte da sua vida à questão da educação. é, Então, assim, para quem é místico, isso é bem simbólico, né? e tem mais um detalhe, né? Nós estamos conversando aqui, são 6 horas, são 6 e... Opa, Abner, Opa, voltou agora. deixa eu... Tem jeito, vou ter que fazer aqui fora, porque a conexão fica melhor. Não, eu me referia ao seguinte, sabe, Abner? Hum, Que são 6h15 da noite agora, né? sim. E o Jornal Nacional ainda não começou, tá? Assim, só um detalhe que o principal telejornal do país ainda não começou. Então, assim, o dia ainda não acabou, né? Muita. Até postei isso, né? De manhã foi o Queiroz, à tarde foi o ministro lá do MEC, e à noite tá carregando, né? Assim, tá carregando Exatamente. aí. Mas, Não, Abner, diga aí. oi. Não, Não, só para dizer assim, se você quiser concluir o pensamento, que. não, só dizer que esse dia de hoje, de alguma maneira, me deixa feliz porque eu cada vez mais sei que o lado certo da história é o caminho a se trilhar mesmo, sabe, cara? Eu confesso pra você que a porta dessa cozinha ainda vai sair muita gente, pode ter certeza disso aí. Sabe? Verdade. E ainda não foi hoje que eu usei aquela frase Zé do Caixão, porque deu vontade de usar, sabe? Não, mas essa eu só guardo no dia que certa pessoa bater as botas. Não é nem quando eu sair, é quando bater as botas. Eu vou esperar aí por esse dia. É... Opa, voltou. Pronto. Não, é o Sim, diga seguinte. lá. é, Então, aqui na verdade esse bate-papo, geralmente, como algo que eu deixo registrado, né, gravado, então se tiver gente assistindo ou não, assim, não. Quando tem é legal, mas quando não tem também não tem muito problema, porque é muito mais uma questão assim, de deixar registrado o bate-papo, né, Certo. pra quem quiser ver depois. Então, e na verdade sábado agora eu completo 2 meses desse projeto.
E quando eu te chamei, na verdade, assim, a gente bater papo é a coisa mais normal do mundo. Sim, com certeza. Mas assim, chamar pra isso, pra cá, foi muito pra registrar o fato de que, na verdade, você, apesar de não ser uma figura que aparece aqui, né, talvez as pessoas que tenham acompanhado o PC não vejam, mas você é figura fundamental nisso aqui. É, Porque pode concluir. a provocação meio que parte de você e não é de hoje, assim, já vem de um tempo que você vem essa provocação, né, de que a gente tem que fazer alguma coisa ocupando esse universo da internet e de repente nesse momento louco foi justamente agora que a gente começou na verdade eu me inspirei muito no que você vem fazendo de bate-papos com pessoas mais ligadas ao universo do futebol, né? Exatamente. E aí eu pensei, não, acho que É. até porque hoje eu meio que estou encerrando um ciclo, eu já vou deixar isso meio que registrado, assim, não é o fim do projeto, né? Mas assim, a semana que vem eu vou entrar num recesso, pode ser, a princípio é uma semana só, mas pode ser mais tempo, porque tem sido um fluxo muito cansativo, né, preparar tudo isso, assim, são muitas lives durante a semana, e preparar isso sozinho é bem cansativo, e ainda mais que eu dei um caráter assim meio que oficial, então eu tenho que cumprir com a agenda que eu me comprometi. E foi muito bom esses 2 meses para manter a mente ocupada, mas agora eu preciso de um momento para manter a mente desocupada. Sim, sim. E aí eu vou retomar isso depois, as lives vão continuar, mas eu penso também em produzir outro tipo de conteúdo, coisas mais offline, né? Mas assim, acho que não tinha ninguém melhor para encerrar esse ciclo desses 2 meses do que você. E era basicamente assim, esse foi o motivador principal para trazer para esse formato aqui do Pandemia Cultural, trazer você. Abner, em primeiro lugar, agradecer demais a você, né, tal, pelo convite, né, que assim, é, eu acompanhei algumas, assim, não acompanhei suas lives de maneira ao vivo, mas eu vi posteriormente, né, e é, duas lives que eu achei assim bem da hora mesmo, assim, todas elas são muito boas, né, mas a live com o Júlio Lima e a live com o José Orlando, se foram lives que eu achei bem bacana. A de Júlio Lima, porque eu vi uma discussão lá envolvendo o que era música popular, né, tal, e pessoas que fazem música e o que é música de verdade. E eu achei a opinião de Júlio Lima bem próximo daquilo que eu defendo enquanto música, né, enquanto qualidade, enfim, tal. E como diria nosso amigo Mirabu Dantas, música vale tudo, né? Então, é bem por aí. Mas agradecer a você o convite mais uma vez e parabéns, né, cara? Assim, parabenizar você porque não é fácil esse lance de o cara fazer lives e bater papos, né? Assim, você falou aí, por exemplo, que eu faço essas lives com jogadores de futebol, é, mas eu já recebi alguns nãos, né? Assim, já recebi alguns nãos, já teve jogador que disse que faria live comigo, mas antes de começar a live pergunta se a gente não vai tocar em tal assunto, né, tal, e quer deixar tal assunto de fora, né, tal, e tem esses poréns, né, as pessoas, elas agem meio dessa forma, mas eu fico feliz, cara, de teu projeto ter completado esses 2 meses, porque, assim, eu acho que é, antes de tudo, necessário, sabe? Assim, é muito necessário. Assim, como diria João Gordo, né? Eu só votei 2 vezes na minha vida, 2 vezes que eu achei muito necessário. E era necessário mesmo. Enfim. E eu vejo como uma coisa muito necessária, porque você tem uma bagagem de conteúdo bacana, né? Você, quando fala de um artista, você não fala que conhece só porque ouviu uma música ou porque ouviu um disco, né? Você se preocupa com a carreira, com a trajetória musical da banda ou do artista, e aí você tá, como diria nosso amigo o Bianchi, como é o nome dele lá do Rock Go, Marco Bianchi. Marco Bianchi, né? Você faz um comentário assaz avalizado, né? Assim, assaz avalizado
sobre determinada temática, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, né, tal, e eu acho que tem um trabalho aí interessante sobre artes no contexto potiguar, né? Eu acho assim que é bem da hora a gente ver você trazendo esse pessoal da cultura potiguar para dentro da coisa, porque mostra que a gente tem cultura, a gente tem arte, e é uma questão só de você não ter uma política cultural efetiva por parte do Estado, por parte dos municípios, né, tal, que legitime essa cultura e coloque essa cultura em primeiro lugar, né? Assim, e sempre quando saio com você fala disso. Não, a cultura tem em todo canto. O problema é que as pessoas não sabem administrar isso aí, né? E acho que o canal ele é feito para isso. Eu acho que esse conteúdo ele precisa migrar para o YouTube, né? Assim, acho que quando passar a pandemia, que a gente não sabe quando é que vai passar, mas a gente precisa migrar para o YouTube, né? Para você registrar tudo isso aí no YouTube, para e o YouTube, querendo ou não, hoje em dia ele tem um armazenamento gigantesco de muita coisa, né, tal. Então, migrar para o YouTube uma outra coisa também assim que eu acho que é bem necessário do teu canal, né, dessa perspectiva da pandemia cultural, é que Natal é uma cidade que ela brota comunicadores de onde a gente menos espera, né, assim. Tem figuras aqui em Natal que a gente já detalhou isso em outras lives que a gente já fez, né? Lá no Diálogos de Quarentena que a gente fazia, né? A gente detalhou que existem pessoas aqui em Natal que, na verdade, não são jornalistas, são pessoas que têm um papo legal que alguém viu lá no Beco da Lama ou viu no Largo do São bons de Ateneu. oratória apenas. Mas você fala bem, cara, né? Tal, é, e enfim, né? Assim, essa semana, por exemplo, eu fiz uma live com um cara do Bahia, né, tal, e me atentei para um erro que eu cometi, que foi o fato de meu nome ter saído como historiador, né? E eu não sou historiador, eu sou um sociólogo. Eu Sim. posso ser um pesquisador, né? Então, assim, aquela pesquisa que eu fiz lá do América, dos maiores artilheiros, né, tal, que saiu na Globo, eu não sou historiador, sou sociólogo. A questão é que eu tenho um método de pesquisa e resolvi pesquisar. Se fosse um historiador, ele daria outro método de pesquisa àquele trabalho ali, né, tal. Ou até nem considerar, se de repente o cara é historiador, ele pode não considerar, né, tal, enfim. Então, é toda uma questão, entendeu? Assim, e acho que, antes de tudo, a gente tem que pontuar que o Pandemia Cultural, ele é conduzido por um jornalista que já estagiou no governo do estado, ainda que tenha sido por um dia, né, Abner? Mas você estagiou, Uma enfim, semana. uma semana, que trabalha num órgão cultural que é o Conexão Felipe Camarão, que é uma ONG, né, tal. Então você tem, cara, você tem bagagem e tem autoridade e autonomia para falar disso aí, né, tal, da cultura, que é o que você se debruçou, né, quer dizer, você, além de estudar isso desde a sua adolescência, você deu um up com isso aí com a faculdade de jornalismo. E as pessoas precisam aprender a respeitar isso aí, né? Porque a gente, como eu estou dizendo, né, a gente tem algumas figuras aqui na cidade do Natal que chegam não, eu acho que, como essa semana, por exemplo, eu estava vendo na rádio CBN de Natal, um dito jornalista dessa cidade, que não é jornalista, falando sobre a possibilidade de lockdown, né? E quer dizer, o termo lockdown é um termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde, né? Que é a recomendação de fechamento total e isolamento social das pessoas, né? Tal. Vou dar uma E boa noite aqui para Felipe, né? Que aí falando em comunicadores, aí está um grande comunicador dessa cidade. sim, sim, grande Felipe, boa noite, Felipe. E aí o cara, essa semana na CBN, estava dizendo que o governo do estado está ficando maluco com essa ideia de botar o tranca-rua, né, Uhum. tal. Eu conheço um tranca-rua, que é a poesia lá do Amazon, né, é a poesia do tranca-rua, e existe uma entidade da Umbanda que é o Exu Tranca-Rua das Almas. Exu Exato, Tranca-Rua das Almas é uma coisa, a poesia do tranca-rua é outra coisa, e o lockdown é outra coisa, exato. entendeu? Então,
a gente precisa ter, né, cuidado. É como eu estava conversando ontem com o Por pastor acaso, Sandro. por acaso, assim, só porque daqui aqui pode citar nomes, só para eu saber se é o que eu estou pensando, quem é que eu estou pensando. Rapaz, eu até assim, eu não sei se o cara é jornalista, eu falei que não sabia se era, mas eu não sei se é. Foi o cara, foi o Franklin, né, Machado, Ah, da CBN. Talvez ele possa ser jornalista, posso estar até errando, dizendo que o cara não é e tal. Mas o cara tem que ter, o cara precisa saber usar os termos, né? Tipo, é. assim, é, a gente precisa saber o que a gente está falando, para a gente não ter problema, tal, enfim. Acho que o Felipe E, pode até confirmar pra gente aí se ele é ou não. enfim. Margot, eu sei que Margot estava É, entrevistando ele, inclusive que quando Margot tocou nesse assunto com ele, Margot até riu, né, quando ele citou esse termo tranca-rua, né, tal, enfim, é, enfim, né, tal, paciência, mas né? prossiga. Você ia Agora falar uma coisa, eu acabei interrompendo. a gente tem outras figuras aqui em Natal também que se metem a falar de política, de futebol, o cara fala de política, nunca leu os clássicos da política de Francisco Verfort. O cara fala de futebol, só jogou futebol no No Alecrim, botão. de botão, né, tal. Pronto, o Com Felipe muito tá com respeito ao futebol do botão. É, Franklin Felipe Machado é tá... jornalista. Não, beleza, né? Mas ainda que ele seja, eu acho que você dizer que a história do tranca-rua não é bem por Não, é aí, né? porque é aquela coisa, um diploma não garante que você tenha vergonha na cara e responsabilidade. Exatamente. Mas enfim, né, tal, estou aqui para você perguntar qualquer assunto que você queira. Nós temos um tempo bacana ainda que a gente começou de mais ou É, menos a às gente seis e está em cinco. 22 minutos aqui. Pronto, então podemos prosseguir aí com o que você quiser debater. É que na verdade, assim, geralmente, assim, eu não vou fazer muito na sua, no formato que eu sempre faço, porque isso aí é com a chuva no molhado, né? E até porque quando eu converso com você, a gente nunca tem uma pauta própria, né? Porque a coisa É, corre solto. a coisa começa na política e termina no Rick Renner, né? Exatamente. É, Mas na verdade, sim. Eu realmente não preparei uma pauta, eu realmente marquei esse bate-papo. Eu acho uma pena que não tenha a possibilidade de ter uma terceira pessoa, porque aproveitando que o Felipe está aqui, seria perfeito. Inclusive, eu acho que quando a gente for fazer um projeto no YouTube, o Felipe tem que estar junto também. não, com certeza, tem que estar junto sim. Na produção e no bate-papo também da Sim. coisa, né? Porque é outro cara que tem muito conteúdo nessa cidade que merece muito espaço. Felipe, fica o registro aqui que nós dois aqui somos muito admiradores da sua pessoa. Sim, sim. Mas eu acho que assim, em linhas gerais, sobre o pandemia em si, né, já que eu fui convidado para falar um pouco do pandemia e da cultura, né, tal, eu acho que o pandemia, né, ele é um exemplo a ser seguido, né, tal, e é um novo case aí para comunicação, né, assim, você tá colocando sua experiência que você tem na área de cultura popular, de cultura como um todo, para debates mais amplos e mais precisos, né, tal. Inclusive, assim, eu não sei, assim, certamente você já tem seus planos de com quem você vai fazer suas próximas lives, né? Agora, inclusive uma delas eu até já sei quem é, mas não vou revelar o nome porque a gente precisa, acho que esse convidado que vai vir aí vai ser uma surpresa para todo mundo, né? Quando você fizer, você já me confidenciou quem é. E a gente revela nomes, mas aqui eu não vou revelar nomes, tá? Dessa pessoa que vai para Só dar uma dica. Amanhã esse cidadão vai estar fazendo uma live aí às 8 da noite, junto já, com os companheiros dele. Então, quem se com, ligar, com o japonês, né? Que é, aquela banda dele que eu acho massa, tem um japonês, né? Assim, que aham. bem, bem massa. Está entre as coisas necessárias desse país. Exatamente. Mas eu acho que a gente precisa depois articular um encontro seu com Margot Ferreira, assim, porque eu vejo o seu trabalho muito semelhante ao que Margot fazia com cores e nomes, né? Que ela faz ainda, né? Assim, que Ah, ela tem ela, feito umas lives muito legais, assim, também, entrevistando. Porque na real, assim, já que a gente entrou no nome de Marco, e a gente, eu acho que a gente vai bater um papo muito sobre comunicação, porque
eu acho que é um ponto principal, né? Quando eu chamo em você, é porque a gente observa muito a comunicação e tem uma coisa que você disse uma vez que justamente observando certas figuras que ocupam os meios de comunicação dessa cidade, você fala, pô, acho que a gente tem conteúdo para mais conteúdo do que essa galera aí. E no caso de Margot, assim, acho que é um respiro que a gente tem na mídia hegemônica dessa cidade. E eu acho que, tipo, apesar dela não ser uma jornalista segmentada, quando parte para o jornalismo da área da cultura, ela faz isso como poucos nessa cidade. Pelo menos no campo da televisão, eu realmente não vejo nenhum outro aqui em Natal que faça realmente jornalismo cultural. Ver uma entrevista feita com Margot é ótimo, tá ligado? Assim, você vê que ela conhece o entrevistado, ela faz perguntas pertinentes. A gente vê que o entrevistado, ele geralmente vai para as entrevistas meio que, ixi, ela vê aquelas mesmas perguntas e com ela o cara aos poucos vai percebendo que ali não vai ser a mesma, o mais do mesmo, né? Vai ser algo mais profundo. E sim, e realmente assim, na verdade ela para mim é uma inspiração como um todo, nem só o podre não, mas sim, o trabalho dela como jornalista, eu acho que é a grande jornalista que a gente tem aqui nesse estado. E é uma figura realmente assim, muito admirável, grande profissional. Bons tempos que a TV Cabugi tinha como âncoras Margot Ferreira, é, Lídia Passe, Sim. é, aquele rapaz que trabalha na Procuradoria, Felipe, por favor, o nome dele, Jader. Jeider Henrique, Aham. né, tal, e Michele É Rincon. o chefe de Felipe. É um tempo de jornalismo de alguma maneira mais sério do que esse que está aí hoje, né? Porque esse que está aí hoje, meu Deus do céu, assim, é bem difícil, né? Quer dizer, bem complicado. Bem difícil. A Margot assim, pessoalmente, uma única vez, e foi Felipe Camarão, num evento do Conexão, que ela foi convidada para ser a mediadora de uma roda de conversa. Eu tenho até uma foto com ela, acho que isso aí. E vou até te mandar. Revela essa foto, porque eu achei ela é uma ícone, né, da Aham. comunicação potiguar. A gente teve com ela também uma vez na Flin, não foi? Ela estava na Flin também. Era ela? Não, ela Era, tava mediando? não, a gente foi, lembra que a gente foi, pronto, foi naquele dia que a gente tirou uma foto com o Zé Viola, eu e Sim, você, aí ela estava ela. lá pela TV Ponta Negra, né? Confesso que eu não lembro. Mas a gente chegou a falar com ela, não? Eu cheguei a falar com ela, aí ela me atendeu e tal, e você estava comigo lá na hora, né, tal. Ah, pode crer, Mas, não. Confesso que mas não aí lembro. o momento máximo ali no dia foi o Zé Viola, né? Porque o Zé Viola, violeiro, aquele cara percorre grandes cidades do Nordeste brasileiro tocando viola e tipo, eu já vi aquele cara no Teatro Santa Rosa em João Pessoa e já vi aquele cara na Aplausos Casa Show aqui no Igapó. Entendeu? Assim, é uma figura que eu tenho um apreço muito grande. E é um cara assim que quando ele pega a viola, você não ouve mais nada, assim, é só ele mesmo e é um cara assim, um grande artista, assim, um artista popular mesmo. E acho até que de repente você pode depois procurar ele para uma live, porque ele é um cara assim super de boa para isso, Massa. né? Tem Instagram, e tal, é bom dar uma olhadinha que figura icônica mesmo. Massa. Eu realmente assim, eu vou tirar no mínimo uma semana de férias daqui. E porque eu pretendo isso é tudo aqui é um laboratório, né? Eu estou experimentando e as lives elas vão continuar, mas eu penso em fazer outros conteúdos também, assim, vídeos mais curtos, até também divulgar projetos de outras pessoas, né? Transformar isso aqui meio que realmente em mais um veículo de promoção E eu acho assim que esses produtos que vão surgindo, sabe, Abner, na comunicação, por exemplo, como hoje tu tem uma pandemia cultural, né? Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, os maiores expoentes na comunicação de cultura que eu conheço são aquele caderno da Tribuna, o Viver, né? Que eu até não sei mais se existe o Viver na cultura, acho na que Tribuna. acabou, bicho. Com a saída, foi um passaralho ferrenho que teve, né? Tiraram esqueci o nome da menina lá. É Cíntia, né? Cíntia Lopes Cardoso, Isso. né? Acho que.
Pelo E fim do vídeo. o Viver e o Cores e Nomes da Margot, assim, são dois produtos da área da comunicação que revelou muita gente, né? Que valorizou muita gente que estava esquecida. Foi assim, por exemplo, se a gente fosse fazer um paralelo do canal do Caderno Viver e o Mada, por exemplo, né? Tipo assim, o Viver fazia Sim, coberturas do Mada icônicas, assim, né? Com fotos e tudo mais, né? Tal, e é bem isso mesmo, né? E o Cores e Nomes era entrevista com o próprio artista, né? Tal. Tem uma entrevista histórica de Pedro Mendes, né? sim. É forte dos No, Cores, Desmares. no, é, com, no Forte, com Lenin, tem uma com Lenin também que ela fez, né? Tal. Tem uma matéria boa. E assim, eu acho que os produtos eles surgem para isso, né? Por exemplo, guardadas as devidas proporções, eu sempre me pergunto o que é que seria, por exemplo, a gente fala do Viver e do Cores e Nomes, né? Como projeção de artistas locais aqui, né? Do Rio Grande do Norte. Eu sempre me pergunto o que é que seria, por exemplo, das bandas brasileiras de rock dos anos 90, se não fosse a MTV, né? Porque, assim, as bandas tinham qualidades. Inegavelmente, elas têm muita qualidade, né? Tipo, é, elas têm muita qualidade. Mas, assim, a MTV, ela transmitiu diversos festivais, promoveu o VMB, criou os acústicos, criou o MTV ao vivo, e, assim, bandas como. Só uma banda como Raimundos, ela teve direito a 2 discos na MTV, né? Que foi Ao Vivo Volume 1 e 2, né? E o Skank teve direito a um Ao Vivo MTV, o Rapa teve um acústico, o Planet Hemp teve um Ao Vivo MTV. Então, essas bandas todas, elas surfaram na onda da MTV ali. E, assim, né? Eu acho que a MTV ajudou muito a promover essas bandas, né? Garantiu a sobrevivência da cena do rock dos anos 90, porque é aquela coisa, nos anos 80, a cena do rock, por algum motivo, foi interessante para a indústria e para a grande mídia sem ser segmentada. E todas essas bandas dos anos 80 tiveram muita projeção, muito espaço na grande mídia. Nos anos 90, o cenário muda. Então, o axé, as músicas, o ritmo baiano ganha força, o sertanejo também ganha força, e essas bandas meio que ficaram sem esse espaço na grande mídia. E aí a MTV acabou que segurando a onda, e é por isso que algumas bandas dos anos 90, como o Skank e tudo mais, assim, conseguiram e se mantêm até hoje, né? Conseguiram alguma projeção pro grande público graças à MTV, né? E Por exemplo, salvou. Pode isso falar. explica muito porque que essa década já não, as bandas, a gente tem uma série de bandas de muita qualidade, mas que elas não tiveram um veículo que conseguisse projetá-las. É. Até porque enfim, o mercado mudou, né? Mas, E salvou a vida desse que vos fala, né? Assim, a exato. MTV, velho, ela é uma coisa, ela foi uma coisa muito necessária nos anos 90, né, tal. Imagina o que é que seria da vida dos brasileiros se tivesse só o SBT, só, né? Você tem que ter o Rock Go também, né, para você assistir e tal, tem que ter outras coisas, né, tal. E através da MTV eu pude conhecer bandas como o Korn, por exemplo. Uhum. Né, tal, assim, o Korn mudou muito minha maneira de ver muita coisa, né, tal. Eu tinha um professor de filosofia, professor João, que era João Maria, que ele dizia que o Nirvana tinha mudado a vida dele. Ele disse, professor, mas o Nirvana, ele disse, o Nirvana mudou a minha vida. Comecei a assistir a MTV, vi o Nirvana, gostei e estou até hoje, né, tal. Então, até bandas, por exemplo, que eu nunca imaginava que existisse, como Creedence Clearwater, a MTV me apresentou, tá ligado? Assim, é bem isso, né, tal. E o Korn é uma banda que muita gente diz que é de new metal, mas é um negócio meio pesado, né? E os caras do Korn são meio malucos, assim, né? Tipo, o cara que se diz que é roqueiro aqui no Brasil, ele precisa conhecer o Korn para ele entender o que é ser roqueiro, sabe? Assim, né? Tipo, os caras falam em fazer coisas trash. Eu vi o cara do Korn matar um gato num palco, tipo, assim, eu digo, caralho, bicho, isso passa na televisão. Assim, os É. caras do Korn são, né, eram sinistros, assim, né, tal.
Logicamente, eu não estou apoiando a ideia de você matar um animal, né? Aham. Jamais, né? Tal, longe de mim, achar isso. Mas, quer dizer, é, eu vi cenas na MTV, por exemplo, como o João Gordo invadir um show do Planet Ramp e transformar um show num grande acontecimento, assim, cantando Quem Tem Seda no gutural, né? Quer Aham. dizer, eu vi isso na MTV, né? Tal, o João Gordo com quase 300 quilos, né? Tal, e, enfim, a Mirelle das Nanquique MTV também trouxe muitos, Eu acho que ela vai completar o comentário. é, Mas muitos humoristas, né? Tal, enfim. sim, sim. Isso já foi bem numa segunda fase da MTV, né? Já essa fase 2005 em diante, e aí realmente o caderno humorístico da MTV virou realmente o carro-chefe, né? Do Não, e canal. você tinha Ah, programas como o Gordo Visita e o Gordo a Gogô, né? Que é o de João Gordo, que eu achava os melhores. Que, por exemplo, João Gordo fez entrevistas icônicas, como, por exemplo, a banda Catedral, né? E promoveu o encontro da banda Catedral com Rita Cadillac, né? Tal, e João Gordo fez uma das entrevistas mais icônicas com o Sabotagem, por exemplo, né? Em 2002, pouco antes de Sabotagem morrer, né? É, tipo, a MTV teve um episódio de João Gordo com um dado, um e dado da novela, que eu acho que é o ponto foi, alto da comunicação brasileira. assim, que foi a tentativa, assim, eu não vou dizer que houve uma tentativa, mas foi, assim, acho que Deus ele resolveu descer para a terra para segurar a mão de João Gordo ali, porque, assim, se João Gordo pega aquela machadinha, eu não sei não, viu, cara? Nós estamos falando de um cara que é punk, né, contra um playboy, tá ligado? Assim, Aham. em proporções normais de temperatura e pressão, um punk vai quebrar o pau com um playboy, né? Um É. nazi fascista. Então nós estávamos falando de um punk que estava à beira de pegar um machado, né? E aí isso E, seria si- uma e cena si- do Coringa. e O quê? simplesmente todo mundo achando que era uma cena combinada, né? Demorou para as pessoas Exatamente. sacarem que o negócio tinha saído do controle. Mas João Gordo ele teve outros momentos, né? Por exemplo, ele teve um programa dele que e eu até recentemente tava recentemente vendo um vídeo do Canal 90, né? Porque tu lembra que uma vez eu te mandei um vídeo do Nerd Show, né? Sobre a Sim. MTV, né? Pronto. Essa semana quem publicou um sobre o Nerd Show, sobre a MTV, foi o Canal 90, né? Que são dois canais, né? Inclusive eu até descobri que tem um terceiro canal sobre anos 90 muito bom também, na internet. E o canal 90 publicou esse vídeo da MTV, ele publicou um dia em que eu não lembro agora qual foi a banda, não sei se foi o Skank, não lembro agora qual foi, que João Gordo expulsou a banda do programa. Ele Então, expulsou, tô ligado. Eu só não lembro ele, qual é a banda, mas eu tô ele ligado. expulsou a banda, disse, não, vamos expulsar a banda. Expulsou na hora, né? Tal, colocou. Só mandar um abraço aqui para Tessi e para Ranieri que entraram aqui na live. Tessi, já já a gente vai bater um papo bem legal, viu, Tessi? Ah, tá. E Ranieri também, parceirão meu aí, tá vendo a. Foi o Marcelo Camelo, do Los Hermanos. Do Los Hermanos, foi Sim, pronto. sim. Foi, né, tal. Pronto, exatamente. Né, tal. Bem lembrado, não sabia que não era Skank, não. É, porque, pô, é massa. É, exatamente. Os hermanos a gente já não sabe, né, Abel? Eu não me comprometo a opinião sobre. Não, é bom também. Renan, Diga aí. você comentou sobre o Corne, e aí eu achei legal, eu acho massa postar, jogar aqui na roda uma conversa, um assunto, Sim, que sim. até porque foi algo que você compartilhou, acho que é uma semana atrás. Duas bandas que também a MTV ajudou a popularizar no Brasil muito ali na virada do milênio, que é assim, vem um pouquinho aí dos anos 90, né, que é o Rage Against the Machine, Sim, sim. e o System of Down, Simofadal, sim. e que alguns que se dizem fãs estão chocados por descobrirem
que as bandas cantam conteúdos políticos É, ao campo progressista, né? À esquerda. E assim, é aquela coisa, desde sempre as bandas cantaram isso e algumas pessoas estão descobrindo isso só agora e estão ficando revoltadas com isso. Né? é, E isso acontece. É doido porque, tipo, isso acontece. Assim, a gente pode até usar uma desculpa que as bandas cantam em inglês. Caso se referindo a fãs do Brasil. Só que a gente tá pegando uma banda como Dead Fish, por exemplo, que desde os anos 90 é declaradamente uma banda à esquerda, e sempre deixou isso muito escrachado nas letras, e tipo, a banda canta em português, e a gente vê esse mesmo comportamento. Tem algumas pessoas, tipo, de uns anos pra cá, revoltadas com o Dead Fish, sendo que, assim, nos anos 99 a banda cantava uma música que dizia que o sonho médio vai te conquistar, e todo dia iremos juntos ao shopping para gastar. Assim, já tá sobre MST e tudo mais, né? E aí, tipo, você como um fã de música e um sociólogo e tudo mais, né? Eu queria que você, com a gente comentasse sobre isso, né? assim, primeiro que eu somaria essas duas bandas que você colocou aí, né? O Linkin Park, né? Assim, acho que foi uma banda também que a MTV. Eu, por exemplo, conheci o Linkin Park através da MTV, né? E o CD do Linkin Park Live in Texas, por exemplo, é um disco que a MTV fazia propaganda do disco, né, tal. Então, eu lembro bem do Linkin Park, né, como uma banda que surgiu na coisa, nessa atmosfera da MTV. É... O Linkin Park talvez não fale tanto de conteúdo político, né, fala mais de juventude, né, tal, e relacionamentos, né, tal, enfim. Mas, assim, primeiro que para os fãs brasileiros que desgostaram dessas colocações do System of a Down e do Rage Against the Machine, sinto muito. É, sinto muito, porque se o Rage Against the Machine e o System of a Down quiserem nunca mais pisar no Brasil, eles não pisam e vão continuar tendo fãs pelo mundo inteiro, tá? Assim, isso é um ponto, né, fechado. Segundo, por exemplo, você pode até não entender de língua inglesa, você pode até não saber, né, tal, do que se coloca ali, né, tal, enfim. Mas, por exemplo, o primeiro disco do Rage Against the Machine, né, que eu não me lembro agora se o nome do disco é Rage Against the Machine ou se é o Killing in the Name, eu não lembro agora exatamente qual é o nome do disco, mas esse disco é o que tem Killing in the Name. A capa do disco, ela é um protesto de um monge tibetano, se não é tibetano, é de algum daqueles países ali da Ásia, né, tal, e Ateando fogo. que ateando fogo em si mesmo, né, tal. Então, assim, aquela capa tem outras fotos no disco referente àquele acontecimento ali, né, tal, e aí você pega, por exemplo, os integrantes da banda, eles são naturais daquela região ali da divisa do México com os Estados Unidos, né, tal. Talvez com o maior expoente sendo o Zac de la Rocha, né, tal, que é filho de imigrantes mexicanos que está nos Estados Unidos. E junto com o Rage Against, surgem bandas assim contemporâneas um pouco menos de tempo, um pouco mais de tempo talvez, que é como por exemplo o Brujeria, né? Brujeria, que é uma banda de hardcore, né, tal, e que eu sou doido para saber se alguém um dia já questionou o fato do Brujeria não revelar o rosto, né? O cara do Brujeria, o Juan Brujo, já esteve aqui no Brasil e disse que não era interessante que a polícia militar brasileira, ou Bolsonaro, ou até mesmo o FBI soubesse quem é ele, né? Então, ele usa um pseudônimo, né, tal, enfim. E o System of a Down, eu não lembro agora se ele é de San Diego, da Califórnia, ou se é de Los Angeles, mas me parece que o System of a Down, ele é também dessa região dos Estados Unidos, que pertenceu um dia ao México, né? Então, assim, essas bandas nascem
já num contexto em que você tem questões como imigração, questões como preconceito pela imigração, questões como abandono paternal e opressão do governo, entre outras coisas, né? E vale salientar, né, que, por exemplo, essas bandas do Rage Against, System, como você colocou aí, né, Brujeria, por exemplo, essas bandas pegaram contextos sociopolíticos nos Estados Unidos assim bem cruéis, né, bem complicados para o imigrante, como foi o caso do governo Ronald Reagan, né, que era um governo arbitrariamente defensor da causa anti-imigração, né, tal. Então, assim, eu recomendo que as pessoas possam, né, de repente, pesquisar um pouco sobre isso aí, entendeu? Sobre o que é, né, tal. Acho que do mesmo modo acontece com a galera que curte o Bob Marley, né, tal, assim, Uhum. curte reggae de uma maneira geral, né, tipo assim, né, muita gente criou essa ideia de que o reggae é uma coisa da paz e do amor, né, tal e tudo mais. O que de fato você tem um pouco de sentido nisso aí, porque as músicas elas falam do amor, né? Por exemplo, eu tenho escutado muito Bob ultimamente, né? E Bob Marley ele tem uma música dele que ele fala, que é o nome da música é Jamming, né? Aí tem uma frase que ele fala, né? And true love, I can't resist. E este verdadeiro amor, eu não posso resistir. Só que quando você pega a letra da música, do jamming, né, tal, ele tá falando que jamming significa dançar e que ele dança porque o dançar para ele é a única coisa que resta num cenário de opressão e de medo e de, né, tudo mais. E aí ele faz um discurso na música, né, que dança por conta disso, por conta da resistência, por conta de tudo isso, né, tal. Então, e aí você pega, por exemplo, músicas, por exemplo, de Bob Marley como I Shot the Sheriff, né, que é Eu Atirei no Xerife, né, abertamente, meti bala no xerife, tal, tudo mais, e The Harder They Come, né, que é uma música do Jimmy Cliff, né, que é uma música que fala muito dos conflitos de gueto que tem na Jamaica, né, os conflitos de gangues locais, tá, enfim. Então o reggae não é só uma música lá pra você ficar de boa, dançando, né, tal, naquela vibe, né, tal, assim. É legal, mas o reggae em si, ele é uma música anti-ordem, ela é naturalmente anti-ordem, né, tal, e aí o cara vai e mete um cabelo rasta sem saber o que, é que significa aquele cabelo rasta, né, tal. O cabelo rasta tem a ver com a religião Rastafari, né, que o Rastafari, na verdade, o Rastafari, pelo que eu já estudei sobre religiões, é a coisa mais próxima de um movimento social que existe, né, tal, porque o Rastafari ele defende que primeira defesa do Rastafari é o pan-africanismo, né, que todo cidadão negro do mundo um dia tem que voltar para a África, tem que ir para a Etiópia, e eles fazem menção a um ex-imperador etíope que foi assassinado, né, tal. Então, velho, sabe assim, se o cara achou ruim, né, de repente ele pode escutar um restart, né? Que é uma coisa assim que fala mais sobre eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, né? Tal. Enfim, talvez o cara curta mais um restart, né? O Frégio, de repente, Frégio é uma banda legal, né? Tal. O cara pode Ah, curtir um olha, Frégio. Fresno, na verdade, o Fresno é bem. Recentemente, o disco mais recente do Fresno tá bem paulada, viu? Assim, Não, né? Assim, aquela banda pop do Fresno, esqueça, aquilo ali deixou de é, existir faz tempo. né? Enfim, então se o cara, olha, você tem músicos, você tem músicos e artistas de todas as formas, né? Tipo, de Ruim todas tu, as Russo. maneiras. O Russo está entrando aqui na live. Então você tem, cara, você tem artistas de todas as naturezas, gente, você tem gente de todo mundo fazendo música, né, tal. E essa coisa dos fãs brasileiros é bem aquela coisa, né? Ah, eu vou usar tal camisa porque eu achei legal, né, tal, né, enfim, né? Eu já vi situações como essa, por exemplo, com o Sepultura.
né, Sim. tal, assim, com Sepultura. É, o Sepultura, inclusive, tem uma coisa que eu acho engraçada, assim, que às vezes eu acho que no fundo, o que rola com o cara que critica o Sepultura é porque ele tem um viés meio antinacional nele, sei lá, alguma coisa nele que incomoda, por exemplo, ver que uma banda brasileira faz sucesso na gringa, tal qual o Metallica, tal qual outras bandas maiores, né, tal, e tipo, eu já escutei, por exemplo, de um grande metaleiro dessa cidade, né, tal, uma figura que é muito conhecida aqui em Natal por vender camisas e itens de bandas, né, tal, de que ele não gostava de Sepultura porque o Sepultura gravou o disco Roots, né, tal, e porque o Roots ele fugiu de um modelo de som, né, tal, um modelo sonoro que fugiu do que era o metal, né, cara? Aí você pega, velho, o Roots, ele é de longe o disco mais aclamado do Sepultura, assim, de longe, É. assim, não, assim, se tiver algum disco do Sepultura que chegue no nível assim de aclamação, talvez seja o Charles AD, que é o disco, o You Are famoso Right. You Are Rise, né? E o Charles AD é o disco que tem Refuse, Resist, né? É. Tal, Territory. que é uma música completamente anti-ordem, né? A música Refuse, Resist é completamente anti-ordem. Né? Então, o cidadão precisa rever os conceitos que ele tem, né, tal, para gostar das bandas, né, tal, e tudo mais, né, tal. Enfim, o Roots, se o cara não gosta, eu sinto muito. O Brasil já elegeu esse disco como um dos melhores discos da música brasileira. Em algumas listas de discos de metal no mundo, esse disco está presente, né, tal, enfim, tudo isso. O heavy metal brasileiro é muito focado na produção internacional. Aqui temos o Comando Etílico, o heavy metal potiguar, muito boa. Eu curto É aqui uma do banda Comando muito Etílico. boa, já vi show de Comando Etílico, é uma banda muito boa, uma banda bem bacana, né, tal. E eu já até conversei com alguns caras do Comando Etílico, do Deadly Fate também. Nós temos Sim. bandas boas, né, tal. Agora, essa questão, por exemplo, do cara não gostar porque é em inglês e o cara tá falando de política, né, Sim. tal. Tipo, Gonzaguinha é aclamado por vezes como um cantor romântico, mas Gonzaguinha ele era um cantor político, entendeu? Uhum. Extremamente. Nos anos 70 ficou conhecido como cantor rancor, pela dureza das letras dele. Né? É isso aí. Então, sinto muito, viu, brasileiros que não curtem o, né, tal, Rage Against the Rage Machine. Against the Machine, né? Se o cara for mais atrás, ele vai desgostar do Iron Maiden, né? Ele vai desgostar Sim. do né? Ele vai desgostar do Piauí Gen, né, tal. Mas tem É. lá, tem Lobão aí, o cara pode escutar Lobão também, né? Renan, Diga aí. a gente aqui já vai em 53 minutos, né? Sei que você tem uma Sim. outra live. Eu realmente, assim, a gente volta e meia faz lives nos nossos perfis, né? Comentando sobre isso, né? A gente começou falando de comunicação e terminamos no Sepultura. Sim, sim. Mas eu já vou te agradecendo aqui. Eu sei que você tem uma live daqui a pouquinho, né? Tem. Você tá esperando aqui pra gente bater um papo. Massa. E assim, realmente hoje foi realmente para um. Não é uma despedida, né? Mas eu encerro um ciclo aqui. Eu vou tirar uma semana no mínimo de recesso, né, pesando desopilamento, para retomar depois esse projeto. A princípio é uma semana, pode ser um pouquinho mais, mas eu vou voltar. Vou continuar fazendo lives, entrevistando. Tem muita gente ainda na lista aí, pré-contato, para fazer. E também quero fazer os outros conteúdos, assim, gravados mesmo, né? Vídeos e também divulgar projetos de outras pessoas, né? Como o Russo, por exemplo, que é um cara que está sempre produzindo aí várias coisas bem legais. Acompanhe o Russo, ele está fazendo umas lives bem legais nos domingos. E é isso, cara. Então, agradecer aí você por estar compartilhando esse momento comemorativo de 2 meses, não deixa de ser, né? E vamos em frente. É como diria Gonzaguinha, vamos à luta, né? Exatamente. Exatamente. Pois, Abner, parabéns aí pra você. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar fazendo essa live contigo aí e tal. Um abração aí para nosso amigo Daniel Russo, né? Camarão nativo, DJ aí, potência, tem uma sonoridade fantástica para exibir a todo mundo aí e tal.
Russo, inclusive, é idealizador de um prato chamado Natalém, que ganhou um prêmio num festival gastronômico aqui, que depois eu quero que ele passe a receita para a gente fazer aí. É um prato muito gostoso e tal. Massa. E, enfim, vamos torcer para essa pandemia passar, né, tal, e para esse presidente cair, né? É verdade. Isso aí. Valeu, Sim, Abner. já Diga tá aí. caindo aos poucos, né? Como diz a música de Ivan Lins, né? Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. É, tem a música Olha, do aqui vai. Gilberto Alves, Não, tem a não, música do termina isso. Gilberto, a música do Gilberto Alves, né? O canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou, né? Quer dizer, Aí vai domingo acontecer. aí tem live aí do Russo, né? É de que hora, Russo? É meio-dia, né? Por aí. É, Russo está Final. falando aqui, né? Que é cuscuz, nata e linguiça sertaneja. Olha Vamos aí, fazer essa comida aí depois. Sim, show Abner, de e bola. dia 28, se nada impedir, eu estarei lá, viu? Tá certo. Dia 28, pra quem não sabe, tem live do Fuxico de Feira, 4 da tarde. Ó, a live de Russo é domingo às 15 horas. Massa, Dia massa. 28 eu tenho live com o Fuxico de Feira, às 4 da tarde, é um domingo. Vai ser transmitido pelo YouTube. A gente vai, quem não segue o Fuxico, siga, a gente vai estar divulgando tudo lá, os links, os parceiros. A gente conseguiu assim, alguns parceiros bem legais e tá chegando mais provavelmente. E a gente tá preparando um negócio bem bacana aí. Vai ser é uma live que só tem hora para começar, não vai ter hora para terminar. É um clima de Quando boatos, né? tiver. Vai ser um clima de boate. Quando tiver repertório, a gente tiver voz para cantar, a gente vai seguindo o forró até É eu não isso querer aí. mais. É Então, isso gente, aí. obrigado. E acompanha, eu vou continuar por aqui postando alguma coisa, né, nos stories e tal, né, e muito em breve eu vou estar de volta aqui, batendo papo e tal. Mas assim, nesse momento foi bom manter a mente ocupada nesses 2 meses, assim, mas agora eu preciso de um momento para manter a mente desocupada, é importante também esse equilíbrio. É isso E aí. em breve estamos de volta aqui. Então valeu, Renan, valeu, Valeu, Renan, Abner. Boa noite. e, e é isso. Valeu.